Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós estaremos hoje dando continuidade aos nossos estudos do Catecismo. Por que estudar o Catecismo? Nós já falamos sobre isso nos blocos anteriores, mas nunca é demais dar uma reforçada no negócio. Nós precisamos conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo, a pessoa não sabe a quem está adorando. No geral, as pessoas adoram um Deus que proveio da sua imaginação. Um Jesus Cristo que também proveio da sua imaginação. O Deus da Bíblia é um Deus rigoroso. Ele é um Deus santo, perfeito, imutável. Deus não aceita a adoração que não seja feita de acordo com a Escritura, de acordo com o ser perfeito de Deus. Então, muitas pessoas passam toda a sua vida pretensamente dedicadas a uma religião cristã, pretensamente adorando a Deus, pretensamente dizendo-se cristão, sem cumprir nenhum dos requisitos exigidos por Deus para a sua adoração. Ou seja, a pessoa não conhece a Deus, ela despendeu toda a sua vida numa adoração vã, num cristianismo vão, que não resultou em absolutamente nada para ela. Resumindo, não trouxe salvação, porque ao invés dela adorar o Deus da Escritura, ela adorou um Deus da sua imaginação. Ou muitas vezes, a pessoa se enche de vaidade, achando-se mais santa que os outros, e despende toda a sua vida adorando a si mesmo. Adorando a si mesmo. Eu sou mais santo do que aquele, eu sou mais do que aquele, eu sou melhor do que aquele. Passa a vida em penitências, em restrições a si mesmo, e cristianismo não é nada disso. Cristianismo é um relacionamento com Cristo. Agora, como você vai se relacionar com uma pessoa a qual você não conhece? As coisas ficam na sua imaginação e param por aí. Elas não vão até Deus, não são aceitas por Deus. Agostinho, nas suas confissões, ele dialogando com Deus, ele diz: Senhor, devo primeiro conhecê-lo ou primeiro adorá-lo? Porque sem conhecê-lo, facilmente incorremos no risco de adorar a outrem. De adorar a outro. E a esse respeito, Deus diz na Escritura: a minha honra não darei a outrem. A minha honra não darei a imagem de escultura. Todas essas coisas estão escritas para a nossa instrução, para nos orientar quanto ao relacionamento com Deus. Mesmo a oração apaixonada, a oração sincera, muitas vezes não quer dizer nada para Deus. Se o homem ora pretendendo mudar os acontecimentos determinados por Deus, pretendendo mudar a mente de Deus, como que se muda algo que é imutável? Essa oração não será ouvida por Deus. O apóstolo João nos diz que se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, Ele vai nos atender. O que é a vontade de Deus? A vontade de preceito de Deus é o que está na Escritura. Não é o que uma pessoa diz, que outra pessoa diz. Por mais famosa que seja, por mais conceituada que seja, nada se sobrepõe à Escritura.
A única forma de conhecermos a Deus, de conhecermos a Jesus Cristo, é através da Escritura. E o catecismo nada mais é do que uma explicação rigorosa, fiel à Escritura, do que são as coisas de Deus, do que são os preceitos de Deus para os homens, do que são os mandamentos, do que é a oração, do que são todas essas coisas. E hoje, nós vamos ver no catecismo qual a obra da criação. O que nós sabemos sobre a criação que não nos seja revelado pela Bíblia? A evolução das espécies? Isso é um mito desacreditado pela ciência hoje. Os fósseis ainda dizem não. Poucos cientistas de respeito ainda ousam defender a teoria da evolução. A teoria da evolução parte de uma coisa existente. A Terra existia, o Sol existia, a água existia, e ele nunca se preocupou em esclarecer a origem dessas coisas. Ora, a criação teísta, a criação, segundo a Bíblia, começa no princípio. É algo racional, é algo lógico, que quando eu vá falar da criação, eu comece do princípio. Agora, eu vou falar da criação, eu começo na metade. O mar já existia, a terra já existia, o sol já existia, o universo já existia. Ou seja, tudo já existia. E de onde veio isso? Já estava aí? Nós temos que ter mais exigência com relação às coisas que se nos apresentam. O povo tem uma tendência de aceitar tudo que é apresentado como científico como verdade. E, no entanto, a ciência, os próprios cientistas reconhecem, nunca chegou à verdade, nunca chegará à verdade. A verdade da ciência dura por 20 anos. Depois vem uma outra verdade científica que se sobrepõe àquela. Os remédios que eu tomava quando era criança, se o médico me receitar hoje, ele vai para a cadeia. Porque eles foram superados. E assim é a ciência. A ciência vai se autodestruindo. Todas as coisas que eram verdadeiras há 100 anos atrás, hoje não são mais verdade. São mentiras grosseiras. E as verdades que a ciência afirma hoje, daqui 50 anos, serão mentiras grosseiras. Então, nós não podemos acreditar na ciência, que é algo relativo, que é algo que nos traz verdades que serão consumidas em pouco tempo. Aonde nós temos que buscar a verdade? Aonde ela não muda, aonde ela explica racionalmente todas as coisas. Nós temos que ter uma explicação da criação a partir do princípio. E a primeira palavra do Gênesis é essa, Bereshit, no princípio. Então, está ali todo o princípio do universo, do mundo, da criação. No princípio. Antes disso, era a eternidade de Deus. Não existia o tempo, não existia o espaço, não existia a matéria. Por quê? Porque Deus é imutável, o tempo não existe para Deus, o tempo não existe na eternidade. A eternidade é um presente todo abrangente, que inclui todas as coisas existentes, desde o princípio até o fim. Nem é correto, digamos assim, dizer que Deus criou o mundo, porque o mundo sempre existiu na mente de Deus. Deus é aquele que não pode mudar.
Nada novo entra na mente de Deus. O mais correto seria dizer que Deus trouxe o mundo à existência. Porque o princípio, ninguém sabe quando foi. O princípio está perdido na mente de Deus. Mas a Bíblia nos traz isso numa linguagem humana, numa linguagem acessível ao conhecimento do homem. Nós não precisamos ser filósofos, teólogos, não precisamos ser doutores para compreender essas coisas. Porque a Bíblia traduziu essas coisas a uma linguagem inteligível aos homens. Qualquer pessoa pode entender a Bíblia. Pelo menos nas coisas básicas que dizem respeito à salvação. Então, vamos ver o que diz a nossa pergunta de hoje. Qual a obra da criação? A resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada e tudo muito bem. Como está escrito no primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus fez todas as coisas a partir do nada. Deus é espírito puro, simples e indivisível. Não existe como haver alguma coisa como extensão do ser de Deus. Porque uma das qualidades de Deus é a simplicidade. Por essa simplicidade de Deus, todas as características do ser de Deus somente existem juntamente, como uma única qualidade que define a santidade, a separação, a transcendência de Deus. Então Deus criou o universo fora de si. Por que é importante nós termos esse conceito fixo na nossa cabeça? Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio é o tempo, os céus é o espaço, a matéria é a terra. Porque na eternidade não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria. Então Deus criou tudo fora de si. Por que este conceito da criação fora do ser de Deus? Porque as religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, eles veem o universo como uma extensão do ser de Deus. Como muitos filósofos afirmavam, Deus é a natureza é Deus. Mas não é assim. A natureza está fora de Deus. Deus está acima do universo. Nessas religiões orientais, onde as pessoas admitem que o universo é uma extensão do ser de Deus, todas as coisas no universo são sagradas. E não existe princípio. O universo, segundo eles, existiu eternamente. O que contradiz hoje a ciência. A ciência hoje tem provas incontestes de que o universo foi criado num determinado momento do tempo, que é a teoria do Big Bang. O telescópio espacial Hubble captou ondas de choque que são provenientes da criação do universo. Todas as coisas afirmadas pela Escritura serão, com o tempo, corroboradas pela ciência. Nós não temos que aferir a Escritura pela ciência, mas nós temos que aferir a ciência pela Escritura. Enfim, a ciência conseguiu uma prova de que o universo foi criado. Está correto? Está correto porque está de acordo com a Escritura. Não é a Escritura que está correta porque a ciência provou alguma coisa. É sempre o contrário. A Escritura é a norma de fé do cristão. O cristão não foge da Escritura em hipótese alguma.
Por isso que existem tantos mártires cristãos ao longo da história. Porque eles afirmavam a Escritura a despeito das exigências dos religiosos da época, dos governos da época. Nero disse aos cristãos: ou vocês negam a Cristo, ou vocês vão para a arena. Que responderam os cristãos: que venham os leões. Ou vocês negam a Cristo, ou vocês vão para a fogueira. Que venha o fogo. Essa foi a atitude dos mártires cristãos, que preservaram e trouxeram o cristianismo até a nossa época. Então, numa religião oriental, onde o universo seria uma extensão do ser de Deus, tudo é sagrado. Você vai numa cidade da Índia, os macacos são sagrados. Na outra, os ratos são sagrados. Na outra, na Índia inteira, as vacas são sagradas. Uma flor é sagrada. O homem é sagrado e um dia vai ser como Deus. Isso é um mito inexistente. O cristianismo bíblico afirma que Deus criou o universo fora de si. Deus está além do universo, Ele transcende o universo, Ele está acima do universo. Mas, ao mesmo tempo, Ele se relaciona pessoalmente com os homens. Esse é um Deus que a ciência jamais conseguirá vislumbrar. Nós temos vários argumentos científicos para a existência de Deus. Mas nenhum desses argumentos prova conclusivamente a existência de Deus. E muito menos a existência do Deus cristão, que é um Deus que, ao mesmo tempo que está separado do universo, acima do universo, ao mesmo tempo Ele se preocupa com as suas criaturas, se relaciona pessoalmente com cada uma das suas criaturas. Esse é o Deus da Escritura. Vejamos o que quer dizer no princípio. No princípio, na eternidade de Deus, não existe o tempo. Então Deus criou o tempo. O tempo, na verdade, é a estrutura primária do universo. No princípio, quer dizer que Deus estabeleceu a contagem, o início do tempo que não existia. Os céus e a terra, Deus criou. O espaço e a matéria. Talvez a matéria de forma elementar, nas suas partículas primárias, nos seus átomos, nas suas moléculas. E isso tudo ficou espalhado no universo. Naquele espaço imenso que foi liberado. Isso é o quê? É o caos, que se refere ao segundo verso do Gênesis. Vejamos o que nos diz o profeta Jeremias a respeito da criação da terra e do universo. Jeremias, capítulo 10, verso 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Essa é uma linguagem quase que poética, para que as pessoas daquela época, 3, 4 mil anos atrás, entendessem o que era a criação. Estendeu os céus como uma cortina, como nos diz o Gênesis, o livro de Salmos, estendeu os céus como uma cortina, como uma colcha. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é descrito na Bíblia com linguagens poéticas, com linguagens destinadas ao entendimento dos homens. A Escritura nos revela
um Deus que existe por si mesmo e eternamente. Existir é próprio do ser de Deus. Por isso, o nome de Deus, eu sou. Nós não somos, nós estamos. Nós estamos vivos, nós estamos em Catanduva. Quando uma pessoa está estudando numa faculdade, eu estou estudando naquela faculdade, eu estou trabalhando naquela empresa. Nós não existimos por nós mesmos. Num determinado dia de nossas vidas, o nosso corpo físico vai falir, vai voltar ao pó. Nós estamos. Nós não somos salvos, nós estamos salvos pela graça de Deus, pela obra de Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo em nós. Se uma pessoa é salva há 40 anos, fez tudo o que era bom, num determinado momento, o Espírito Santo de Deus se retira dele. Naquele mesmo instante, ele deixa de ser justo, ele deixa de ser salvo e passa a ser uma pessoa condenada. Nós vemos isso claramente na história de Saul. Em um determinado momento da história de Saul, o Espírito de Deus se retirou dele. E da parte de Deus, um espírito mau atormentava Saul. Ou seja, ele foi abandonado por Deus. Então nós não somos, nós estamos. Deus é o grande Deus, eu sou. Quando o nome de Deus aparece com letra maiúscula no Velho Testamento, no Novo, Senhor, isso quer dizer Yahvé, o Senhor Javé, o Senhor Jeová. Esse nome traduzido no hebraico é eu sou, ou ainda reforçando, eu sou o que sou. Isso quer dizer que Deus é autoexistente, é eterno, ele não tem princípio nem fim. Existir é a própria qualidade de Deus. Deus existe, nós estamos. Mas ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, esse Deus magnificente, que está fora e além do universo, é um Deus que se relaciona pessoalmente com os homens, que cuida das coisas da terra através da providência, que conduz os seus filhos através dessa vida terrena. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos novamente aqui nas palavras de Paulo que nós não somos, nós estamos. O que o apóstolo nos diz aqui? Aqueles que amam a Deus, quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo João vai um pouco mais longe a esse respeito. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então essa é a condição do homem. Uma condição falível, uma condição temporária, algo que só vai ser revertido no dia do juízo final. O que mais que a Escritura nos revela? Que Deus mantém o universo pelas obras do que conhecemos como providência divina. Deus não criou o universo e abandonou o universo à sua própria conta. Essa é uma heresia cruel, pior do que o ateísmo, que se chama deísmo. Acreditar que Deus criou o universo e abandonou o universo à sua própria vontade. Eu confesso a vocês que por muitos anos na minha vida eu acreditei nisso.
Mas, pela sua grande misericórdia, um dia Deus me acordou, me chamou e houve por bem se revelar a mim por intermédio da Escritura. Deus seja louvado. Eu abandonei essa ideia cretina e hoje estou aqui acreditando fielmente em tudo que diz a Escritura. A fé, meus amigos, não é dizer eu acredito nas promessas de Jesus e eu acredito que Ele é poderoso para cumpri-las. A fé vai um pouco mais além. A fé vai além disso no seguinte sentido: eu acredito nas promessas de Jesus, acredito que Ele é poderoso para cumpri-las e sei que isso é verdade. Isso é fé. A fé que nos é dada por Deus. Jesus Cristo existe eternamente com Deus. Nós vemos isso no Evangelho de João. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. É nisso que nós temos que acreditar. E por quê que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando da providência divina. Quem é o Senhor da providência? É Jesus Cristo. Ele é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Um homem comum não poderia fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a providência divina, que é uma obra de Jesus Cristo. Não dedicada somente aos crentes, mas ao mundo inteiro. Aos crentes, aos ímpios, aos animais, à natureza e a todo o universo. Por enquanto, irmãos, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.